Nós vamos falar hoje sobre serviço, que nós precisamos estar prontos para servir. Nós fazemos parte dessa família, nós somos chamados por Deus para viver em comunidade e dentro dessa comunidade cada pessoa tem um lugar. Cada pessoa foi ativada pelo Espírito Santo com dons, com habilidades, com talentos para servir no corpo. Então, o nosso desafio como igreja local, o meu desafio como pastor local, é ativar, por meio do Espírito Santo, os dons que Deus te deu, para que você sirva, para que você cresça, como a gente sempre tem falado aqui dos nossos 3 Cs, conectar, crescer e compartilhar. O nosso desejo é que você cresça e que você compartilhe o quê? Aquilo que você recebeu do Senhor. Você já descobriu o que você recebeu do Senhor? Responda assim para você, quais são os seus dons? Qual é o ministério? E às vezes quando a gente ouve essa palavra ministério, a gente se assusta. E a gente acha que ministério é para pastor, para missionário, para alguém clérigo, não é? Mas a palavra ministério e a palavra serviço é a mesma na Bíblia. Se você sabia disso? O Rick Warren vai dizer assim, na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro. E quando está servindo, você está ministrando. Então não fique com medo, de falar que você é um ministro. Você de fato é. Você foi chamado para isso, para servir a Deus. E você serve a Deus quando você serve aos irmãos e às irmãs ao nosso redor. Por isso nós precisamos ser estimulados sobre esse tema muito, muito importante. O primeiro aspecto que eu quero frisar com você aqui é que nós somos salvos pela graça, como nós cantamos aqui, essa graça maravilhosa. E tem um texto que eu sempre cito, e hoje, como é uma noite de Santa Ceia também, quero ressaltá-lo, se você puder abrir. Se ainda não está grifado esse texto na sua Bíblia, eu gostaria muito que você já grifasse e marcasse aí. E é o texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, 9 e o 10. Acredito que boa parte de vocês já memorizou esses versículos, de tanto que a gente cita eles aqui. Efésios 2, 8, 9 e 10. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Como eu disse, nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé empenhada naquilo que Cristo fez na cruz. Esse texto nos diz claramente que nós não somos salvos pelas obras. Não é isso que está dizendo aqui? Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se fosse pelas obras, no final das contas, a gente poderia se gloriar, batendo no peito, dizendo, puxa, olha como eu sou bom, olha como eu jejuo, olha como eu oro, olha como eu ando em santidade, olha como eu devolvo dízimo, olha como eu não falto aos cultos, olha como eu tenho uma célula na minha casa, olha como eu mereço ser salvo. Esse texto está dizendo que nós não merecemos. Graça é um favor e merecido. Glória a Deus por isso. Nós somos salvos pela graça, não por obras. Mas olha só o versículo de número 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Veja, nós de fato não somos salvos pelas obras, mas de acordo com esse texto e essa teologia paulina, nós vemos em todas as epístolas, isso fica ressaltado, que nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras. No entanto, nós somos salvos para as boas obras. Nós percebemos, querido, nesse texto, que um cristão salvo por Cristo, regenerado pelo sangue vertido naquela cruz, é um homem, é uma mulher disponível para o serviço. Porque essas obras estavam preparadas para que nós a praticássemos desde a fundação da terra. Nós temos obras para fazer. Nós temos algo para praticar aqui como servos de Jesus, como filhos amados dele. Se nós formos alcançados por essa graça, nós vamos responder com atitudes, com boas obras. Eu não quero que você confunda, eu vou falar muito sobre serviço aqui e quero estimular muito você
ao serviço, às boas obras. Mas eu não quero que você entenda que você é salvo por isso. Eu quero que você entenda que é porque você foi salvo, você quer servir. Porque você foi alcançado por essa graça, você está disponível para servir ao Senhor com os dons que Ele te deu, com os talentos que você recebeu e nos ministérios que a igreja tem. Afinal de contas, nós somos uma igreja em dons e ministérios, né? Uma igreja discipuladora vivendo em dons e ministérios. No livro, o autor diz assim, comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos recorda, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não servimos a Deus por causa da culpa, do medo e nem mesmo por obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Isso é muito importante, querido. Nós não servimos ao Senhor por causa do medo, da culpa e nem por obrigação. Nós vivemos aqui no domingo passado um culto muito maravilhoso do batismo, né? O João está ali servindo, já está servindo. Foi batizado domingo passado, já está servindo ali, glória a Deus. Os meninos ali, né? O Negão está ali, o Negão, a Sandra que... Cadê a Sandra? Está lá com as crianças? Ela costurou aquele pano para ficar ali bonito com a piscina, e o Negão montou essa piscina nesse frio, uma beleza, desmontou essa semana também. E aí desmontou lá, Negão. Eu tô indo, pastor. Eu tava entendendo que quando ficou um pouquinho mais quente, você desmontou. Super compreensivo, cara. E o pessoal trabalhando, servindo durante a semana. Marilza veio aqui no sábado arrumando as cadeiras e botando fita crepe, e essa fita crepe solta, né, Marilza? É uma beleza, né? E aí tem que ficar botando de novo, e aí vai a lista, e o pessoal servindo, os meninos aqui, o Renatinho não veio hoje, né, tá em quarentena, mas glória a Deus por esse pessoal da comunicação, da multimídia, Ministério Infantil, incansável. Os ministérios da igreja estão servindo, mas eles não podem fazer isso por culpa, por medo e nem por obrigação. Qual é o sentido de estarmos fazendo isso? Por profunda gratidão a quê? Aquilo que Cristo fez por nós. Nós não somos salvos pelas obras. Eles não vão ser salvos porque eles estão trabalhando. Você não é salvo porque você chegou mais o louvor, né? Eu tenho sempre que honrar o louvor aqui, né? Chegando 2 horas antes aqui do culto, servindo, ensaiando e pelejando, né? Estavam aqui também servindo no domingo passado, e glória a Deus por esse trabalho tão abençoado. Agora eles sabem que eles não são salvos porque eles estão aqui. Agora eles entenderam que eles estão aqui porque eles foram salvos. Já aconteceu na vida deles. Não é aquilo que nós fazemos que nos salva, é aquilo que Jesus fez que nos traz salvação. E é por isso que nós vamos lembrar aqui, por meio da Santa Ceia, do sacrifício de Jesus. Querido, nós precisamos entender isso. Quanto maior for a sua revelação daquilo que Cristo fez por você naquela cruz, mais você vai responder com gratidão, mais você vai responder com serviço, mais você vai responder com boas obras. Grava isso, querido. Você não foi salvo pelas obras, pelas suas boas obras. Você foi salvo pela obra de Cristo, né? Mas a salvação te leva às boas obras. Amém? A salvação te leva às boas obras. Eu quero ler com você um outro texto. Se você puder abrir, por favor. É sobre ele que eu vou frisar um pouco mais essa noite. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, pertinho aí de Efésios. Capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Diz assim, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Vamos ler novamente, irmãos? Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nesse versículo pequenininho aqui, verso 13 de Gálatas, capítulo 5, nós vemos 3 implicações muito, muito importantes. A primeira delas é sobre aquilo que eu já falei aqui na introdução, dizendo sobre a nossa salvação. A base para o serviço prestado aos outros é a nossa salvação. A salvação se torna, então, um pré-requisito para o serviço saudável.
Se nós servimos sem a compreensão de que o que nós estamos fazendo não por medo, não por culpa e não por obrigação, e às vezes até por ganância, né? Tantas vezes nós somos estimulados, né, nessa teologia da pós-modernidade. Dê uma oferta que você vai receber em troca. Vá na igreja, que daí não vai furar o pneu do seu carro durante a semana. Ganhe crédito com Deus, para que você, com crédito, as coisas vão melhor. E aí você se relaciona com Deus com base no débito e no crédito, né? Achando que você pode adquirir alguma coisa do Senhor. Então, culpa, medo, obrigação e, às vezes, até por ganância. Nós não nos relacionamos com o Senhor por causa disso, amém, queridos? Nós nos relacionamos com o Senhor pela nossa profunda gratidão por aquilo que Ele fez. Não se deixe levar por essas 4 coisinhas. Muitas vezes nós somos levados a ofertar por culpa. A gente se sente culpado quando a gente fica um mês sem dar um dízimo, por exemplo. E a gente fala assim, puxa, eu preciso dar outro mês, porque se eu não der, vai acontecer alguma coisa comigo. Alguma coisa vai dar errado, o pneu vai furar, alguma coisa vai acontecer comigo. Na nossa cabeça, a gente acha que a gente fazendo coisas, a gente ganha crédito com o Senhor. Mas em nome de Jesus, que nós possamos entender, querido, que nada que você faça vai surpreender o Senhor plenamente santo. Nada que você faça vai surpreendê-lo. Por isso nós nos relacionamos com Ele pelo amor, por gratidão, nós ofertamos fielmente, porque nós sabemos que tudo vem dEle. Nossa vida é dEle, o fôlego que temos de vida é dEle, por isso nós ofertamos, nós somos fiéis no dízimo, nós somos fiéis nos cultos, nós não faltamos em culto por nada, a menos que aconteça alguma coisa catastrófica, mas senão a minha vaga está garantida, não é assim? Na terça-feira, o Vinícius, manda o link que eu vou fazer a minha inscrição, eu não vou ficar sem glorificar o Deus que me salvou. Eu não venho na igreja para ser salvo, eu venho na igreja porque eu fui salvo. Eu faço isso porque eu sou grato ao Senhor. E a minha fidelidade precisa ser fruto disso. Agora, se eu não entendo, as coisas começam a ficar erradas. A gente acaba não entendendo essa liberdade. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos chamados para a liberdade. Agora, quando a gente não entende isso bem, a gente começa a servir com motivações erradas, para tentar receber a aprovação dos outros, para acabar com uma dor, para remediar a nossa culpa, para tentar impressionar Deus. Isso é muito complicado, querido, porque a gente nunca vai se bastar. Isso só vai trazer canseira e enfado para o nosso coração. Olha só o que diz aqui o autor do livro. O apóstolo João ensinou que nossos préstimos amorosos a outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Ele disse, isso está lá em 1 João 3,14, e nós já falamos sobre isso aqui. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas, e me preocupo somente com as minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente em minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Eita, forte isso, não? Está dizendo, se eu me preocupo apenas comigo mesmo, se eu quero estar num ambiente apenas para ser servido, se eu quero estar num ambiente onde eu digo assim, eu não quero servir, eu não quero participar de nenhum ministério, meu negócio é sentar no banco e ser servido. Alguém arruma cadeira para mim, alguém canta para mim, alguém arruma as coisas, os envelopes ali certinho, o André que se vira para... Pode ir, vai lá. Deixa só essa frestrinha aí para dar uma ventilada. Se eu tenho esse comportamento de só querer receber, tem uma coisa errada. E o autor chega a dizer, questione se Cristo está realmente em sua vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir. O serviço motivado por razões erradas está fadado a deixá-lo exausto e amargurado no final. Quantas vezes, queridos, nós nos sentimos cansados com o trabalho, com o serviço, com o ministério? Tantas vezes achando e fazendo uma motivação errada. E nós precisamos fazer a coisa certa do jeito certo também. Esse texto vai dizer que nós somos chamados para a liberdade, mas que nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Não é isso? A vontade da carne. Falando de vontade da carne,
nós vemos aqui um segundo aspecto do serviço nesse texto, nos dizendo que algo que impede o serviço saudável no nosso meio é o nosso egoísmo. Algo que impede a gente de desfrutar de um serviço que flui do nosso coração com espontaneidade e com um desejo profundo de fazer mais, é o nosso egoísmo. E nós vivemos numa sociedade egoísta. Nós já falamos sobre isso aqui. Falar sobre servir uns aos outros, atender às necessidades das pessoas ao redor, é um negócio meio errado até. A gente fala, pô, mas você é muito bobo. As pessoas te fazem de bobo. Não é? Você ajuda todo mundo. É claro que a gente precisa ter equilíbrio, mas a gente vive numa sociedade em que nos diz o tempo inteiro, obedeça a sua sede, faça do seu jeito, faça o que for melhor para você, procure o seu em primeiro lugar. Não é assim que a gente ouve por aí? Esse é o padrão cultural, né, desse tempo em que nós vivemos. Se preocupa com o seu. Se você está dormindo quentinho na sua casa, se você tem um cobertor, cara, tranquilo. Né, o governo que se vira aí para atender quem não tem. Né, a Luciana daqui, assistente social, sabe do que acontece por aí. E falar sobre serviço e repartir meus recursos financeiros, o quê? Eu suei para meu salário, eu quero construir as minhas coisas, eu quero ver o que eu posso comprar, o que eu posso fazer para mim mesmo. Eu repartir um pouco do que eu tenho para dar para quem não tem, gente, isso não faz sentido. E nós somos consumidos dessa forma. Nós fomos levados a gastar tudo conosco. E não só financeiramente, mas o nosso tempo. E no final das contas, a gente percebe que não tem nem tempo para a igreja. Às vezes por um culto na semana, né? Um culto de 1h30. Talvez hoje um pouquinho mais, para dar ceia. Mas um culto rápido, uma vez por semana, e a gente inventa tanto compromisso. Sim ou não, pessoal? A gente inventa tanta coisa, a célula, né? Que é 1 horinha na semana. 1 hora as nossas células. E a gente às vezes não consegue. E talvez uma semana tudo bem, mas o duro é que a gente não consegue uma semana, depois a outra, depois da outra, depois a outra, e depois já nem lembra mais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos, estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não, estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser abençoado. Muitas vezes nós procuramos igrejas assim. A gente procura uma igreja que possa me servir bem, que sirva as minhas crianças, que sirva os meus filhos, que sirva, né, a minha vida nessa área ou nessa área. É claro que a gente quer um lugar que nos atenda e nós precisamos oferecer isso. Mas há um perigo aqui. Nós nos tornarmos... Como é que é aquela palavra lá? O pessoal que prova vinho? Sommelier, um negócio assim? Os universitários aí, alguém lembra? Sommelier? É isso mesmo, né? A gente, né, se torna esse provador. E como igual a gente chega naquele restaurante, aquele self-service que a gente vai escolhendo, né? E muitas vezes na igreja a gente se torna essa pessoa e vai escolhendo aquilo que nos agrada mais. E nesse ambiente que a gente ficou muito só online, a gente, eu gosto do louvor dessa igreja, eu gosto desse pastor para ele falar, eu gosto dessa estrutura aqui, essa transmissão é melhor, essa câmera é melhor, esse áudio fica melhor para mim, e a gente procura algo que nos sirva melhor. E queridos, é claro que nós precisamos estar num lugar onde a gente se sente bem, onde a gente é bem acolhido e tal, mas seria muito diferente se a gente chegasse num lugar dizendo assim, onde é que eu posso servir aqui nessa igreja? E não o que eu posso ser servido, mas sim onde é que eu posso contribuir, onde é que eu posso trabalhar, onde é que está precisando, onde eu possa fazer algo. Esperamos que os outros nos sirvam, não o contrário, mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar quem irá alcançar as minhas necessidades e começa a perguntar as necessidades de quem eu vou alcançar. Você alguma vez já fez essa pergunta? Nós falamos tanto aqui, né, de conectar, crescer e compartilhar. Nós precisamos crescer e é natural, não é? Quem tem criança pequena em casa sabe disso, não é verdade? Vai chegar um dia que eu vou... Augusto, bota o lixo para fora, leva lá para fora. Daí ele vai servir, né? Lava a louça aí. E passa o aspirador de pó. Mas hoje quem faz essas coisas, né? A gente se vira para fazer.
Quando a gente nasce na família da fé, nós vamos ser servidos mesmo. Você precisa de alguém para te ensinar a palavra, você precisa de alguém para ensinar você a orar, alguém para te discipular, para te ajudar nas questões mais elementares. Mas qual é o processo, querido? Que você cresça. Amém? Cresça. O crescer é um ponto muito importante. Por meio da escola dominical, né, por meio de outros processos que a igreja tem para te ajudar a avançar, para que você chegue a um ponto que fala assim, poxa, eu já fui muito alimentado numa célula, eu já estou na célula há 4 anos. Certamente eu posso abrir uma célula também. Certamente eu posso cuidar de outras pessoas. Certamente tem pessoas que estão mais recentes na vida cristã do que eu, e eu posso servi-las, eu posso acolhê-las, eu posso abrir a minha casa. Hoje abri, né, um link no Zoom para acolher essas pessoas. Por quê? Porque um dia você foi servido, agora você entendeu, agora eu vou servir. Um dia eu estava aqui sentado, no outro dia eu falo, não, agora eu posso estar ali no ministério de louvor também, contribuindo, ministrando também. Alguém contou o meu dízimo, né, e deu um tique lá no meu envelope. Mas eu sei que amanhã eu vou estar lá na tesouraria, eu vou estar fazendo parte da administração, ajudando pessoas, porque esse é o meu dom. Então o quê? Nós crescemos, amém? Isso é maravilhoso e é o grande privilégio da vida cristã. Essa igreja quer que você chegue lá. Jesus deixou isso muito claro, querido, que quem vive para si mesmo perde a vida, mas quem vive para ele ganha. Tem um texto em Marcos 8:35, eu gosto muito dessa versão da Bíblia Viva, que fala o seguinte: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Maravilhoso isso, sim ou não? Se você estiver disposto a salvar a sua vida, a se poupar, dizendo assim, o quê? 10% da minha renda? Você é doido, se eu juntar 10% eu viajo todo ano, eu faço uma super viagem. Para com esse negócio. O quê? Além dos 10% ajudar outras pessoas, sai fora. Eu vou juntar para mim mesmo. O quê? Meu tempo? Eu trabalhei a semana inteira, domingo à noite. Eu quero é mais ficar em casa mesmo. Sábado, vim para a igreja para limpar cabo. Os meninos, sábado passado, passaram o dia inteiro aqui, limpando cabo, arrumando as coisas aqui. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais o que fazer. Eu quero viver para mim mesmo. Né? Jesus, ele deixa isso muito claro. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica só. Mas se ele morre, ele dá muito fruto. Se nós queremos ganhar a vida, nós precisamos entregá-la ao Senhor Jesus. Servir. E, querido, é muito melhor dar do que receber, servir do que ser servido, como diz a própria palavra do Senhor. E logo depois de dizer que nós somos chamados para a liberdade, mas que nós não podemos dar ocasião à carne, não sabendo usar essa liberdade, o apóstolo Paulo, no finalzinho do versículo 13, do capítulo 5 de Gálatas, vai dizer que nós precisamos servir uns aos outros mediante o amor. Essa motivação é maravilhosa, é muito importante. Nós precisamos fazer o certo, amém, queridos? Mas adianta fazer o certo do jeito errado? Sim ou não? Não, mas o cara fez o certo, Dar uma oferta é certo, sim ou não? Mas e se eu fizer do jeito errado? Você acha que Deus... Como é que é isso? O que vocês acham? Se eu vier na igreja e limpar a igreja, é certo. Mas e se eu faço isso reclamando? Mas o meu líder aqui não sei o quê. O que você acha? Fazer o certo do jeito errado é errado. Nós precisamos, querido, a fazer o certo do jeito certo. Nós precisamos, de fato, descobrir que a motivação é muito importante. Se o Senhor tivesse só preocupado com a atitude em si, com a oferta em si, por exemplo, ele não teria rejeitado a oferta de Ananias e Safira. Você lembra dessa história, no comecinho do livro de Atos, em que o Senhor rejeita a oferta? Puxa, mas era uma grande quantia. Isso significa que o Senhor está olhando no nosso coração. Então não se trata apenas de vir e fazer um monte de coisa, mas fazer do jeito certo. Ele está dizendo, sirvam uns aos outros mediante o amor. Você sabe, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, tem um texto maravilhoso,
né? Que fala sobre o amor, que fala sobre a motivação. No versículo 3, diz assim, ó: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E se você for ler todo o capítulo, você vai perceber que por mais que você faça tantas coisas, fale a língua dos homens, dos anjos, né? Se não tiver amor, se você dá todos os seus bens, todas as suas riquezas, entrega o seu corpo para ser queimado, se não for com a motivação certa, nós precisamos orar, querido, dizer ao Senhor: Pai, eu quero te servir, mas eu quero fazer isso com a motivação certa. Eu não quero fazer isso por culpa, eu não quero fazer por medo, eu não quero fazer por obrigação, porque tem alguém no meu pé me mandando. Eu não quero fazer nem por ganância. E a ganância eu não vou nem citar, porque nós não caímos nessa, amém, queridos? Mas eu quero fazer isso por amor a Ti, por resposta ao Senhor. Eu quero, Senhor, ser um ofertante fiel, motivado com a melhor motivação possível. Eu quero servir nos ministérios, eu quero cuidar das crianças, eu quero cuidar das finanças da igreja, eu quero estar envolvido no louvor, quero estar envolvido com os meninos ali, glória a Deus pela vida deles, para fazer a transmissão acontecer, a projeção acontecer, o som funcionar, né? Tudo dá certo. A comunicação, o Vini também não está muito legal, vamos orar por esse pessoal aí, está em casa também, a comunicação, mas o Ramon está aí representando, super legal. Os ministérios, a Aldete se posicionando aqui, né, para servir ao Senhor também, e temos a Beth, a visitação, a Letícia, né, comandando a educação cristã, por enquanto. Temos novos planos para ela. Temos o Pedrão aí mandando ver no Ministério de Oração. Né? E tantos outros ministérios, queridos, pessoas, a Marilza, né? Está lá a Marilza, o Ministério da Diaconia fazendo um trabalho incrível. E se tem um ministério de serviço, né, que pega no pesado, é o Ministério da Diaconia, que não para, né? Para lá e para cá, tem a cadeira fora do lugar, e o bebedouro está sujo, e não sei o quê, e falta isso. E a Rebeca falou: oh, tem uma descarga, está com um problema lá, fala com a Marilza. Tudo, fala com a Marilza, é o posto Ipiranga. Fala com a Marilza. Ela resolve tudo. Mas, queridos, nós precisamos redescobrir o quão maravilhoso é nós plantarmos a nossa vida nisso. Porque quando nós plantamos a nossa vida, entregamos a nossa vida, é quando o grão morre que nós vamos ter frutos. E Jesus, querido, Jesus, ele lava os pés dos discípulos. João, no capítulo 13, nós vamos ler sobre isso. Um ato de serviço, mostrando que o ministério não é, na verdade, é da humildade, é do serviço, que na verdade o primeiro é o último, que o líder é o servo de todos. Esse foi o ensino de Jesus. E depois de fazer isso, lá no versículo 15 do capítulo 3 de João, ele falou o seguinte: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus lava os pés dos discípulos, depois ele diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Queridos, eu quero estimular você nessa semana a não perder as devocionais. Se você ainda não está no grupo, né, nos procure ainda hoje. A gente coloca você no grupo lá para você receber as devocionais. Nós vamos, durante essa semana toda, continuar falando todos os dias sobre esse tema. E que o Espírito Santo, querido, possa trabalhar no seu coração, motivar você para servir, para fazer parte dessa maravilha, ser cooperador da missão de Deus na humanidade, que não tem privilégio maior, não tem nada que nós possamos fazer com os nossos recursos financeiros que valha mais do que investir no reino dos céus. Por isso Jesus recomendou, ele tá recomendando o tempo inteiro, ele dizendo: olha, não junte para vocês tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde vai enferrujar, vai perder, mas junta para você tesouro no céu, lá não tem ladrão para roubar, lá não tem ferrugem para enferrujar. Olha, junta para você tesouros no céu, invista a sua vida, querido, não por medo, não por culpa, não por ganância e nem por obrigação, porque seu líder está te ligando para você fazer, mas que você possa orar ao Senhor dizendo: Pai, brota em mim, no meu coração, o desejo de servir, fazer o certo, do jeito certo. Eu não quero mais estar numa igreja sem participar dos ministérios, sem estar numa célula, para viver os mandamentos recíprocos, os uns aos outros, atender às necessidades de outras pessoas, permitir que pessoas atendam às minhas necessidades.
Porque nesse ambiente, querido, que nós podemos ouvir quem está precisando, mas é nesse ambiente que eu digo o que eu estou precisando. E eu dou a oportunidade de alguém me servir. A oportunidade de alguém saber o que eu estou passando e ser abençoada, porque vai me servir e vai me abençoar. E ele, consequentemente, vai ser muito mais abençoado ainda. Que nós possamos ter essa dimensão, querido, que o Senhor nos chamou para uma vida comunitária. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Que nós possamos servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, atender às necessidades uns dos outros, como resposta ao grande amor do Senhor por nós. Amém? Vamos ficar em pé, querido. Eu gostaria que você pensasse, como é que você poderia praticar isso que eu falei com você agora? Como você poderia servir melhor? Como você poderia servir melhor na igreja? Como você poderia servir melhor seu pequeno grupo? Como você poderia servir melhor pessoas que estão perto de você? Será que você tem colocado à disposição do Senhor os seus dons, seus talentos? Ou você tem enterrado aquilo que o Senhor deu a você? Talvez você está ferido, está machucado. Talvez a sua trajetória na igreja você se sentiu explorado porque serviu, não te reconheceram. E talvez você está machucado por isso. E talvez isso de fato tenha acontecido. E que o Senhor nos dê graça, querido, para trazer cura e renovo sobre nós. Amém? Porque isso não pode parar você. Mas que isso sirva para impulsionar você, que por meio dessa situação você aprenda a perdoar, você aprenda a amar e saber que nós não somos perfeitos, nós estamos aqui, somos pessoas possíveis por meio da graça do Senhor, não somos perfeitos, o pastor vai errar, os líderes vão errar, as ovelhas vão errar, mas a graça do Senhor nos une, nos aproxima, amém, queridos? E eu gostaria de incentivar você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Pai, eu gostaria de servir a Ti. Sonda teu coração, vê se há algum impedimento, alguma barreira, alguma mágoa. Talvez você não quer voltar para o ministério porque você tem alguma situação não resolvida com o seu líder, com a sua líder. Talvez você não sente a vontade para voltar para a sua célula porque você teve uma situação que não foi legal. Quem sabe, meu irmão, esse é o momento de você procurar ajuda e dizer: Pai, me ajuda a voltar. Eu sei que eu posso contribuir tanto com o teu reino. Eu fui chamado para isso. E eu me sinto mal, longe, distante. Gastando a minha energia com coisas passageiras demais. Eu quero investir a minha vida, Senhor, no teu reino. Pela tua causa. Faz a sua oração em nome de Jesus.